Olá, aqui é o Marcelo Vieira, do Investidor de Sucesso, e seja muito bem-vindo ao segundo módulo do curso gratuito de como investir no mercado financeiro, o passo a passo para você conquistar a sua independência financeira. Então, no módulo 2, você vai aprender sobre os principais tipos de investimentos. Renda fixa, basicamente o melhor deles é o Tesouro Direto, imóveis, vou falar mais sobre fundos imobiliários, ações, sobre como funciona o mercado de ações e por que montar uma carteira de ações, e vou falar sobre trading, afinal, como que funcionam as operações no mercado financeiro, seja de forex, índices, ações, ouro ou outras formas. Então, vamos lá, renda fixa, tá? Renda fixa é importante porque você também não vai investir 100% do seu dinheiro em renda variável. Tá? Renda variável são investimentos que você não sabe o que vai acontecer. Né? É diferente da renda fixa, onde você compra, por exemplo, um tesouro direto, né? Compra títulos do Tesouro Nacional. São investimentos conservadores, né? Garantidos pelo governo, e o único risco está associado ao não pagamento pelo governo. Só que se o governo chegar a um ponto de não pagar as pessoas que compraram o título, né, financiaram a dívida pública, é porque a situação está muito feia, entendeu? É algo realmente muito difícil de acontecer. Então, é uma forma de renda fixa, ou seja, quando você compra um título, você sabe a sua rentabilidade ou no que vai ser baseada essa rentabilidade. Essa é a diferença de renda fixa para renda variável. Você investe na bolsa, você não tem como saber aqui um ano como que vai estar. Claro que lá mais para frente eu vou falar sobre bolsa. Você vai ver que é um investimento fantástico e que se você se tornar sócio de boas empresas, você tende a ganhar um bom dinheiro, mas você não tem essa, digamos assim, essa garantia, né? Por um lado te paga mais, mas por outro lado não te oferece toda essa garantia. Na renda fixa, por isso que é mais conservador, ele ou te garante exatamente quanto que você vai ganhar de rentabilidade, ou ele te dá uma estimativa próxima, baseada em alguma coisa. Eu já vou explicar o que é isso. Então, só para você ter uma ideia, pode-se comprar até 10% de um valor de título. Então, tem títulos aí que valem R$1.000 e poucos. Então, com R$100 e poucos você já pode investir no Tesouro Direto. Tá? Então, aqui eu botei uma tabelinha para você ter uma ideia e eu vou te mostrar e vou explicando aqui. Então, eu não vou totalmente a fundo, tá? Até eu tenho um curso de renda fixa que é dado como bônus dentro do curso Investidor de Sucesso, de como montar uma carteira de ações, mas aqui eu vou dar uma noção geral para você ter uma noção de o que é o Tesouro Direto e como que funciona, tá? Então, o Tesouro Direto ele pode ser pré-fixado ou pós-fixado. Ou seja, por exemplo, aqui o pré-fixado, você compra um título, tá? Com vencimento, por exemplo, em 1º de janeiro de 2017, tá? E ele te paga ao ano 12,63%. Cada título custa R$ 715,60, ou seja, com menos de R$100 aqui, com R$71, você já pode comprar um décimo de título, né? Então nada mais é do que, mas digamos que você vai comprar um título inteiro, você pega R$715, compra e pronto, ele vai te render 12,63% ao ano até 2017, tá? E aí existem, eu não vou entrar em detalhes aqui, tem uns que pagam só no vencimento do título, outros vão pagando ao longo do tempo, eu não vou entrar nesses detalhes, tá? Mas para você entender o que é o Tesouro Direto, funciona dessa forma aqui, tá? E aí quanto mais longo o título, 2018, 2025, vai pagando um pouco mais, tá? Ele pode ser pós-fixado, o principal pós-fixado é indexado ao IPCA. IPCA é o índice de inflação, tá? Então, por exemplo, aqui com vencimento em 2019, ele rende 6,7% ao ano, mais o IPCA, ou seja, de 6,27% mais a inflação. Digamos que a inflação deu 6% no ano, ele vai te pagar 12,27%. Tá? Qual que é a diferença do pré-fixado para o pós-fixado? O pós-fixado, ele, caso o Brasil vá muito mal e a inflação saia fora do controle da meta do governo, que é até 6%, você sempre vai garantir 6,27% nesse caso desse título de lucro, mais compensar a inflação.
né? Então, se a inflação disparar e chegar a 10% ao ano, você vai ganhar os 10% ao ano de inflação e mais 6,27%. Ou seja, o seu lucro é sempre garantido. Se a inflação chegar a 10% e você está no pré-fixado, a inflação foi 10%, rendeu 12,63%, o seu ganho real foi só de 2,63%. Tá? Agora, em compensação, se a inflação estiver controlada e estiver em 4% ao ano, você vai render aqui no pós-fixado 10,27%, enquanto o pré-fixado está te pagando 12,63%. Então, enfim, existem aí as duas possibilidades. Tá? Existem também títulos indexados à taxa Selic, que pagam aí a taxa de juros. Tá? Basicamente, isso é o Tesouro Direto, é a melhor forma que eu considero de renda fixa, porque paga bem com risco muito baixo. Tá? E para você ter uma ideia, um tempo atrás eu até gravei um vídeo falando sobre a poupança, né? E para que um sujeito vai colocar o dinheiro na poupança, tá? Para render aproximadamente aí 6% ao ano, é o que paga a poupança nessa faixa. Se ele pode comprar o Tesouro Direto, que é tão seguro quanto a poupança, pagando 12,6% ao ano, pagando o dobro. Não faz sentido colocar dinheiro na poupança, e a quantidade de brasileiros com dinheiro na poupança é simplesmente gigantesco, tá? Total falta de educação financeira, estão deixando aí muito dinheiro na mesa, sendo que, por exemplo, recentemente em 2013 a gente teve aproximadamente no ano 6% de inflação, né? Então, ou seja, na poupança não rendeu nada, na verdade rendeu 0,1 negativo, porque a inflação foi 0,1% maior do que a poupança. Ou seja, quem tem dinheiro na poupança perdeu dinheiro num ano. Tá? Praticamente nada, 0,1%, mas perdeu. Enquanto, por exemplo, quem está no Tesouro Direto, 6% de inflação, mais seja aqui no pré ou pós-fixado, ganhou 6%, além da inflação, né? Então, não faz sentido. Tá? E existem algumas outras formas mais avançadas de renda fixa, que eu não vou citar aqui, debentures, LCI, LCA, enfim, eu vou cobrir só a principal, tá? O básico de renda fixa aqui. Agora eu vou falar um pouquinho sobre imóveis, tá? Especificamente sobre fundos imobiliários. É também chamado de FI ou FIs, né? No plural, Fundo de Investimento Imobiliário. Então, como funciona, tá? É um fundo onde vários cotistas, entre aspas, juntam dinheiro para fazer um investimento em imóveis, tá? É como você pegar 10 pessoas, cada um coloca 100 mil no fundo para comprar um imóvel de 1 milhão. Você aluga esse imóvel e divide o lucro do aluguel entre os 10. E se um dia o imóvel for vendido futuramente por 1,5 milhão, cada um vai receber sua cota, 10%, 150 mil. Tá? Sendo que, claro, aí não seria um fundo, seria uma coisa pequena, né? Esse exemplo que eu dei. Nos FIs, isso é feito na bolsa, tá? Uma empresa vai lá, lança um fundo imobiliário, arrecada o dinheiro de milhares de cotistas pelo Brasil, cada um compra sua cota a partir na faixa aí de R$100, tá? Compra sua cotinha, pronto, tem o seu pedaço daquele imóvel, então compra-se o imóvel, na maioria dos casos são imóveis para locação, né? Seja um imóvel comercial, um shopping, um galpão, né, um residencial, um prédio com escritório, seja o que for, tá? Você se torna, ou seja, você compra uma cota, você se torna coproprietário, tá? Que nem nesse exemplo que eu dei, 10 pessoas junto 100 mil com imóvel de 1 milhão, é a mesma coisa, só que aqui são milhares de pessoas, uns vão comprar muitas cotas, vão ter muito dinheiro lá dentro, outros vão comprar uma cota só e ter uma pequena parte, tá? Só que essas cotas são negociadas na Bolsa de Valores. Isso é uma vantagem enorme, porque tem liquidez. Você compra 10 cotas de R$100, você tem R$1.000. Se mês que vem você quiser vender, como tem muita negociação na bolsa das cotas, você vai lá e vende, né? Um imóvel não, você tem um imóvel de 1 milhão, não é fácil você vender, né?
vai ter que colocar na imobiliária, ficar lá um tempo, quem comprar vai querer te oferecer 500 mil em dinheiro, 300 mil em terreno, mais dois carros, entendeu? Não é simples a negociação, envolve um monte de taxa de corretagem cara, e aqui realmente fica tudo muito mais prático, comprando e vendendo imóveis na bolsa, tá? E os aluguéis, eles são distribuídos normalmente, né? Distribui proporcionalmente ao valor da cota de cada um, né? E, por exemplo, naquele exemplo que eu dei do imóvel de 1 milhão, se o imóvel é alugado por 10 mil reais, são 10 cotas, cada um tem 10%, dá R$ 1.000 para cada um. Chega no final do mês e distribui 10 mil para cada um. Mesma coisa é no fundo imobiliário na bolsa, tá? E esse dinheiro é depositado na sua conta na corretora. Seja você compra um imóvel de 100, uma cota de 100 reais, pagou 1% de aluguel, ou seja, deu R$ 1, eles vão depositar R$ 1 na sua conta, tá? E assim sucessivamente, quanto mais dinheiro você tivesse, mais logicamente vão depositar, tá? Isso sem custo para você, não vão te cobrar uma taxa de transferência para sua conta, nada disso, tá? Vai cair R$ 1, é R$ 1. Então, a facilidade de ser negociado na bolsa, né? Você investe no conforto da sua casa, você não precisa ir lá na imobiliária, ver o imóvel, enfim, você não precisa, não é você que administra o imóvel que vai consertar quando tiver um vazamento, um cano romper, ter um problema lá, enfim, tudo é administrado por um administrador, grandes administradores, normalmente grandes bancos, né? Grandes gestores. Então, realmente isso é uma taxa muito baixa. Então, você realmente é muito interessante. É uma forma muito fácil, muito dinâmica de se investir e com grandes vantagens, realmente.